Nós vamos dar início à mesa Quem Nunca, com Carol Rodrigues e Felipe Poroger, mediação de Bianca Mantovani. Bem-vindos ao Museu Judaico de São Paulo e à 4ª edição do Flimuge com o tema Emet. A verdade tem começo, meio, fim? Eu sou Malu Friso, sou coordenadora do Núcleo Educativo do MUGE. Alguns recados. Pedimos a gentileza de desligarem seus celulares. Para as mesas que contam com tradução simultânea, os fones de ouvido podem ser retirados na entrada desta sala. Todas as mesas possuem intérpretes de Libras. As perguntas do público serão direcionadas apenas por escrito. Por favor, entreguem suas perguntas aos colaboradores do museu presentes no espaço. Esse auditório possui 100 assentos ocupados por ordem de chegada. Caso queira assistir a uma mesa que está com os ingressos esgotados, ainda será possível tentar uma vaga na fila de espera no local. Lembramos que há tolerância de 5 minutos após o início. Depois desse prazo, não garantimos assento sentado. Na saída da sala, não se esqueça de levar seus pertences. Aproveite sua visita ao museu para passar na livraria Megafauna, onde estão as vendas dos livros dos autores, na nossa lojinha, com itens judaicos, e no Mugideli, para tomar um cafezinho. No hall, montamos uma ação da Nota Fiscal Paulista. O MUGE é uma instituição privada que não recebe recursos públicos diretos para se manter e depende dos seus doadores para seguir realizando a sua missão. Uma das formas de você doar para o museu, sem usar diretamente os seus próprios recursos, é associando o museu ao seu cadastro na Nota Fiscal Paulista. Assim, cada vez que você pedir uma nota em um estabelecimento, um pequeno recurso vai ser doado ao museu. E isso vai fazer grande diferença para nós. Para fazer esse cadastro é muito simples e dura só 1 minuto. Ao final dessa mesa, basta falar com nossa equipe que está aqui fora da sala, com um banner, que você vai ser orientado para isso. Muito obrigada. Um agradecimento aos mantenedores do museu, aos colaboradores, às intérpretes de Libras Larissa Acosta Vieira Martins e Elaine Sampaio de Oliveira Ibarri. Este evento é realizado com apoio do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio de suas leis de incentivo. Eu vou ler a sinopse e depois eu vou apresentar a mediadora do evento. Memórias de infância e juventude podem ser agradáveis ou embaraçosas. Afinal, essas fases da vida são repletas de incertezas, expectativas e desejos, normalmente acompanhados da sensação de desarranjo no corpo, na família, no grupo de amigos. Como se não bastasse, o fato de se perceber mulher ou judeu acrescenta ingredientes peculiares à experiência do amadurecimento. Nessa mesa, 2 autores da mesma geração, cujas obras, cheias de humor e ironia, constituem testemunhos de quem cresceu nos anos 90, conversam sobre o modo pelo qual a identidade torna-se matéria-prima para a escrita, mostrando que vivências pessoais raramente são individuais. Bianca Mantovani é gestora cultural, curadora e pesquisadora. É mestre em museologia pela USP e possui graduação em letras pela mesma universidade. Já trabalhou em diversas instituições culturais, como Biblioteca Mário de Andrade, Ateliê 397, Museu da Casa Brasileira e Instituto Moreira Salles. É curadora pelo 3º ano consecutivo do Festival Litero-Musical de São José dos Campos. Escreve verbetes para a Enciclopédia do Itaú Cultural e é coordenadora de programação cultural do Museu Judaico de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença e um ótimo festival para todos. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, Carol, Felipe, por compartilharem essa conversa aqui com a gente. E também obrigada às intérpretes de Libras que estão acessibilizando a nossa conversa. Bom,
Nossa mesa se chama Quem Nunca? E a gente vai discorrer um pouco sobre, a partir dessa pergunta, que também é uma brincadeira de adolescentes. Mas primeiro eu vou começar apresentando vocês e os livros que a gente vai falar aqui. Bom, a Carol, uma das nossas convidadas, Carol Rodrigues, o seu livro mais recente é A Mulher do Padre, lançado pela editora Todavia, em 2023. E esse livro conta a história da Lina, que é uma menina que a gente vai acompanhando ela desde criança até a adolescência. Ela vive, no começo do livro, na Inglaterra, e ela vai compartilhando todas essas angústias que a gente tem conforme vai se desenvolvendo. Então, ansiedades, dilemas, comidas preferidas, ela entendendo o mundo e se relacionando. E esse é um dos livros da Carol. Ela já lançou também Sem Vista para o Mar, que recebeu o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Biblioteca Nacional. Também lançou o romance O Melindre nos Dentes da Besta, que foi finalista dos Prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti, e trabalha como roteirista, curadora e facilitadora de oficinas de escrita. Obrigada, Carol. E o Felipe, que está aqui com a gente vai dialogar a partir do romance de estreia dele, que se chama Alguém Sobrevive Nesta História, também publicado pela editora Todavia. Narra a vida de um menino que também vai crescendo, né? A gente acompanha o desenvolvimento dele. Uma questão forte para esse protagonista é que ele tem metade de sangue judaico, metade não, então ele está sempre nesse dilema. Ele tem algumas obsessões, ele é filho de pais separados, ele gosta de Harry Potter, vai descobrindo também a sexualidade. A gente vai acompanhando essa história que é desse protagonista e também alguns de nós compartilhamos muitas delas. E o Felipe é formado em cinema, filosofia, escreve artigos para a Folha de São Paulo, Revista Piauí, Nexo, atua como diretor e roteirista, e é diretor do Festival de Finos Filmes e cofundador do Cinemália. Obrigada. Gente, então, para a gente entrar no clima desses livros, né, que a gente conversou que essa mesa vai ser um clima um pouco diferente da mesa anterior, assim, a gente vai entrar nessa literatura. Eu queria que vocês começassem lendo um trecho que vocês consideram assim o coração dessa narrativa, o cartão de visitas, assim, para convencer todo esse público a continuar com a gente por mais uma hora. Felipe, pode começar. A gente combinou que eu vou chamar aleatoriamente eles. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu já vim nos outros anos como alguém que fica sentado ali, agora está aqui. Dá um pouco de medo, né? Vamos lá. Eu vou ler o capítulo 7. O capítulo é curtinho, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. Antes de visitar e desvisitar o Pinto Fantasia do Dr. Babiak, meu terapeuta, fui diagnosticado pela tia Sarita, minha terapeuta anterior, aquela mulher sem coração nem tino comercial, com transtorno obsessivo-compulsivo. Eu tinha 11 anos. Desde então, aprendi os termos médicos, os sintomas, os remédios e comecei a me adjetivar como obsessivo antes mesmo de entender do que se tratava. Não conversávamos muito, eu e tia Sarita. Ficávamos jogando cancã, quebra-gelo, quebra-cabeça e papo vai, papo vem. Ela se revelou médica e eu saí de lá com uma receita. 2 ou 3 gotas de fluoxetina por noite e tudo se acalmaria. No caminho da farmácia, eu aprendi com meu pai, expatriado, que aquele diagnóstico era culpa da histérica da minha mãe e da família louca dela que se jogava de prédios e não valorizava a vida. Quanto aos parentes da minha mãe que pulavam de prédios, eu deixo para falar deles em breve. Por ora, eu gostaria de garantir a quem se interessar que ser portador de um transtorno obsessivo na infância não altera em quase nada o seu cotidiano. No máximo, te faz limpar sua casa, seu quarto, seu banheiro, seu cabelo e sua pele 12 vezes por dia até tudo sangrar e a sua mãe gritar. No máximo, te convence que você não pode sair de uma sala, de um quarto, de um shopping, de uma loja, de um restaurante, caso tenha visto o número 4 estampado em algum canto, porque você leu em algum outro canto, que é a cultura japonesa, é aquela com a qual você não tem absolutamente nenhuma relação. 4 é o número da morte. Ser portador de um transtorno obsessivo desde cedo te obriga também a escrever repetidamente as mesmas frases no seu diário, a guardar recortes de jornal quase aleatórios, cortando suas bordas milimetricamente ou fazer movimentos repetitivos com as mãos, com os dedos, até completar um certo ciclo arbitrário determinado pela sua mente. Ou, em estágios mais avançados, os quais você percorrerá um por um, acreditar que coisas horríveis vão acontecer caso você não complete esse ciclo arbitrário determinado pela sua mente.
É nesse momento que você passa a acreditar ser capaz de mudar o curso natural dos acontecimentos, numa sucessão de profecias, superstições, todas malditas. E assim, a morte, papo vai, papo vem, se impõe em seus pensamentos. Faz uma marca d'água nos seus pensamentos. Você só tem 10 anos e sabe que vai morrer, e que talvez um dia acabe sozinho no mundo, porque matou todo mundo ao seu redor com a força do seu pensamento. E provavelmente é isso mesmo que vai acontecer. Aí, às vezes, você chora, porque, afinal, é uma tonelada. Carregar o mundo nos ombros, ter a catástrofe do mundo à distância de um pensamento, num poder secreto, encarcerado a 1000 chaves nas vísceras do seu peito de menino. Enquanto você relembra os traumas, o fardo, a fama, a cama, sua mente estala e conclui algo que até então lhe escapava. Não, você jamais seria normal. Não, você jamais teria a trivialidade de um cidadão, de um trouxa. E aí, a trama, o fardo, a fama e a cama cimentam em você um dos segredos mais secretos. Você entendeu tudo. Não um segredo que você possui, mas um segredo que você é. Você é um mago. Um mago, portanto. Um mago da destruição. Mas com 4 ou 5 gotas de fluoxetina ao dia, isso se acalma. E você sente falta de ser um mago. E por anos a fio, na maior parte do tempo, fora das crises, mas dentro da escola, você volta a ser o que você de fato é. Um solitário que nunca beijou a Amanda. Vamos lá, Carol. Bom, obrigada, gente, pelo convite, Bia, Felipe, toda a equipe do museu e vocês que estão aqui nessa sexta. Vou ler um trechinho, então. Eu estou feliz, aí não estou pensando. Aí eu penso que Gaspar me dá um tipo diferente de vergonha. É tipo, não me olha tanto assim, e me olha mais só um pouquinho, mas espera, nem tanto. Mas vai, só um pouco. Tento ver no olho mouro se ele gosta mesmo de me olhar, ou se é tudo ele pregando uma peça com o resto da escola. Olha ela, olha bem, faz ela acreditar que é magra, que é bonita, e depois chama ela na sua casa, e quando ela for no banheiro, você abre a porta, e todo mundo que está escondido embaixo do sofá vai sair para ver ela de calça arriada. Não tem nada pior do que uma calça arriada. Num filme da Sessão da Tarde, um menino mau puxou a calça do menino bom e todo mundo viu, e ele tentou subir a calça e caiu de cara na lama, de bunda branca para cima, e eu fiquei tão triste, não tem nada mais triste que uma calça arriada. Aí sonhei que ia para a escola só de blusa. Ele chamou para participar do próximo desfile da fanfarra, e eu disse que não, mas aí ele insistiu e eu aceitei, balançando a cabeça. E fui de tarde no ensaio, e o coordenador de apito, que nunca usa meia, olhou para mim e não sabia que função me dar, até que lá do fundo alguém gritou, numa voz muito rouca e alta, que ela pode carregar a Virgem, e todo mundo concordou. Irmã Vilma, sombra de montanha. Eu não sei se ela gosta de mim ou se ela não gosta de mim. Ela diz que eu sou a cara da Virgem, e fala isso esmagando meu cabelo com as 2 mãos. Ana Luísa Fontanelli está no canto ensaiando a dança dela e parece muito concentrada, mas eu sei que ela está o tempo todo pensando se está todo mundo olhando agora, e agora, e agora, porque ela tem os quadris arredondados para fora e as coxas são longas e fazem um arco no lado de dentro, por onde passa um raio de luz. Os meus são retos como tábua e minhas coxas batem uma na outra. Ainda bem que tem moletom para amarrar na cintura. Tem noite que eu rezo para acordar com o quadril largo. Tem noite que eu rezo para Deus afinar minha coxa. O ideal seria combinar as 2 coisas. Ou ele podia empurrar por dentro e a gordura ir para fora e ficar dura. A vida é muito injusta. Por que é que algumas meninas têm o quadril mais largo que as outras? Eu mandei por correio essa pergunta para a revista Capricho. Publicaram a resposta com meu nome e quase morro de novo de vergonha. Querida Lina, o quadril das mulheres é largo para que passem os bebês. Beijo da equipe Capricho e um coração do lado. Não entenderam minha pergunta e eu não entendi a resposta. Então, quem não tem quadril largo não vai ter bebês, é isso? Se eu tiver um bebê com essa bacia estreita, ela vai quebrar, então? Ou o bebê vai nascer e já morrer sufocado? Na minha coxa, todo roxo, contorcido? Gaspar está vindo cada vez mais perto e me dá um beijo de boca fechada. Aí tenta enfiar a língua reta, feito uma moreia, e eu tranco a boca que eu não quero outra língua dentro dela, e ele fica chateado. Eu gosto tanto quando ele vem perto, eu odeio tanto quando ele vem perto, porque sei que eu não vou conseguir. Revista Capricho, como faz para gostar de beijar de língua? Primeiro treina no espelho, depois no gelo, depois no seu próprio braço, e pronto, você está pronta. O espelho está sujo, me dá nojo. Tá bom, vou lavar o espelho. Lava o espelho com muito sabão. Passa a toalha e ficam pelos da toalha.
Lavo de novo e deixo molhado, que é melhor do que peludo. Encosto a boca e a língua e me vejo tão de perto que dá muita vergonha e desisto. O Espírito Santo vai ver. Mas o problema, capricho, é a língua que encontra outra língua que não tem no gelo, nem no espelho, nem no braço. O problema, capricho, é a língua parecer com peixe vivo fora d'água fria, fazendo que vai morrer. Bem, então o melhor é virar uma freira. Obrigada. Gente, é horrível ser adolescente, ainda bem que já passamos por isso. Acabou. Você termina, né, esse trecho falando sobre o peixe, e aí eu queria que você contasse um pouquinho tanto da capa, da epígrafe, que volta um pouco para isso, e juntar com o título do livro para contar o que é a mulher do padre. Bom, eu tenho uma obsessão meio abstrata por peixes, assim, tenho peixe tatuado, então já é um signo, um animal que eu amo, enfim, já está num grande lugar o peixe para mim, por outros motivos, mas concentrando no livro, né? A epígrafe do livro é do William Faulkner, que é a frase: "A minha mãe é um peixe". E é uma frase que é de um livro chamado Enquanto Agonizo, que conta uma história de uma família que está indo enterrar essa matriarca na cidade onde ela pediu para ser enterrada. E aí o livro ele é polifônico, né? Tem várias vozes diferentes, diferentes idades, que vão contando essa história. E aí essa frase, "a minha mãe é um peixe", é a frase da criança mais nova da família, né? E é um capítulo que só tem essa frase, "a minha mãe é um peixe". Então, está todo mundo expressando na sua voz, do seu jeito, né, o próprio luto, a própria dor ali daquele momento, e é assim que essa criança expressa, né? E então, enfim, já amo por isso. E para mim o Faulkner ele é um grande mestrão assim de como construir um narrador em primeira pessoa, né, de como construir essa voz que narra, que conta o que está acontecendo. De maneiras muito, muito singulares, e acho que ele coloca a criança nesse lugar possível de radicalizar a linguagem, né? De experimentar a linguagem. Então, enfim, tomo o Faulkner meio como um sol assim, para experimentar a linguagem da criança também. E poder brincar com a linguagem, né? Então, o título ele já remete a uma brincadeira que... Não sei, para mim, a gente falava o tempo inteiro na minha infância, na minha adolescência, quem chegar por último é a mulher do padre. E eu não raciocinava exatamente sobre o que isso queria dizer, assim, né? Era só uma grande repetição, mas eu lembro muito do terror de chegar por último, em qualquer circunstância. Era uma coisa terrível. Ou ser a última pessoa escolhida para jogar vôlei, por exemplo. Eu sempre era a última, gente, não sei vocês. Era péssima. Mas acho que é isso, assim, esse terror de estar nesse lugar do último, da última. Não só por ser comparado com o pior do que os outros, mas também por estar num lugar de destaque, num lugar que é visto, né? Você é nomeado, assim, a última. Então, só isso, para quem é tímido, para quem é envergonhado, já é um lugar de pânico, assim, total, né? Então, acho que é isso. Obrigada. E, Felipe, conta para a gente também da sua epígrafe e do seu título, que também tem alguém sobrevive nessa ficou difícil história. agora, porque ela citou a epígrafe dela é do Faulkner, a minha é do Harry Potter, né? Gente, referências, é tudo. Então, tudo que ela falou do Faulkner troca por Harry Potter e a gente está assim. entendido. Mas, enfim, né, cada um tem a epígrafe que merece nessa vida. Né? Bom, Alguém Sobrevive nessa História é um romance de formação, como acho que deu para perceber, no qual um narrador relembra seus períodos de infância e adolescência, para tentar entender um acontecimento do dia 23 de julho de 2007, que foi o lançamento do último livro do Harry Potter. Mas é um livro adulto, tá? Não é um livro para criança, nem nada disso. Enfim, a ideia de sobrevivente é uma ideia que permeia todo o livro. Né? Esse título não fui eu que dei, inclusive. Quem deu foi o Leandro Sarmatz, editor do livro, e acho que foi um título muito feliz, assim, porque ele engloba algumas questões. Bom, eu estou falando aqui de um personagem, né, que tem uma ascendência judaica. Quando você cresce dentro, ou mais ou menos dentro da comunidade judaica, a ideia de sobrevivente, né, se referindo à Segunda Guerra Mundial, tal, é sempre muito presente. Né? E naquela época, talvez mais ainda, nos anos 90, porque eu me lembro de andar na Hebraica, por exemplo, e ver pessoas mais idosas, algumas tatuadas, enfim. Então, assim, era uma coisa sempre
muito presente, com a qual você cresce como um trauma, e como um trauma que possivelmente você vai carregar de alguma maneira, né? Enfim. E aí os anos passaram, e um dia chegou esse livro que falava do menino que sobreviveu, né? Que era o apelido do Harry Potter, que são basicamente 2 mundos que jamais poderão ser juntados, né, digamos assim. Mas o fato é que, na vida desse protagonista, que tenta entender seu próprio lugar no mundo, tentando entender sua ascendência judaica, tentando se espelhar, talvez numa espécie de Dom Quixote, assim, ele com Harry Potter, que vira uma identidade a qual ele incorpora para sobreviver dentro de um ambiente escolar, a ideia de sobrevivente ganha uma segunda acepção, assim, e uma terceira, a sobrevivência sobre a qual a gente está falando aqui, da adolescência, né, em que é um período de grandes provações. E depois só piora, né? Mas, então, a ideia de sobrevivente está em todo lugar. Daí a epígrafe, que é do Harry Potter. O livro começa com "As cicatrizes podem ser úteis", que é uma citação, na verdade, do Albus Dumbledore, para quem conhece. Fica um pouco mais chique do que Harry Potter. Mas, enfim, então essa é a ideia do livro, assim, como um romance de formação, um protagonista que está tentando entender o seu lugar no presente, no passado, e também no futuro e no país onde ele vive, né? Como se junta tudo isso numa identidade de país que também, por ser produto de uma lógica estrangeira, como ascendência, e também de um fenômeno global britânico que também tem problemas de se entender como um brasileiro, assim, digamos assim. Então, o Brasil entra nesse drama social, digamos assim. Boa. Então, agora você falou de Brasil, vamos falar desse contexto que os livros passam, porque é muito semelhante, né? Os 2 protagonistas crescendo, se desenvolvendo, no Brasil da década de 90 e anos 2000. E eu costumo dizer que eu regulo todo mundo pela minha idade. Então, aqui, todo mundo cresceu também na década de 90 e anos 2000. Então, temos experiências compartilhadas, que é a gente crescer ainda sem internet, depois com a chegada da internet, tem uma velocidade diferente das coisas, vendo uma televisão aberta com muitas referências, ao mesmo tempo Loira do Tchan, Banheira do Gugu, PC Farias, A Vaca Louca, tudo que tem no livro de vocês, assim, que emerge na nossa memória, o Confisco da Poupança, enfim, tudo que a gente ouvia os adultos conversando, e isso vai entrando no livro de vocês, assim. Então, queria falar um pouco sobre esse contexto, como que ele entra, como que os personagens nas diferentes idades estão se relacionando com essas notícias, o que eles estão entendendo, né, do mundo dos adultos. E aí, se vocês tiverem um trechinho também que destaca isso, essa parte pode ser legal. Agora vocês escolhem, que eu não vou ficar dizendo. Bom, o meu livro é um livro de ficção, né? A Lina é uma personagem, mas ele é muito... Enfim, a atmosfera é muito da infância que eu vivi mesmo, assim, né? Então, eu morei em Brasília, né, na época do impeachment. E eu lembro essa coisa de escrever sobre a infância, né? Ela parece que puxa abre uma torneira assim que depois é até difícil fechar. É engraçado. A gente parece que não lembra muita coisa, mas a gente vai puxando uma memória, aí vem um monte, assim. É muito. Esse livro saiu disso, né? De um exercício de puxar uma memória, e aí de repente, quando eu vi, eu falei, nossa, acho que temos mais do que apenas um exercício, assim, impressionante. E aí eu lembro muito de eu criança vendo as notícias assim dos caras pintadas, dos escândalos e das notícias, né, de confisco da poupança e tal, e de achar, e ninguém me explicava, né, o que estava acontecendo, ou também ninguém sabia explicar direito, assim, também, né. Eu lembro muito de perguntar para os meus pais e ter uma resposta meio depois a gente conversa, né? Depois eu te explico. Era tudo na mesma linha, assim. O que é orgasmo, o que é impeachment, né? Temas proibidos. É tudo, não, depois a gente fala, né? Então eu lembro muito de ter uma cabeça meio assim, não super tentando entender, porque também, né, sei lá, tudo meio confuso, meio maluco, mas de fazer algumas ligações, assim, né? Então vou ler um trechinho aqui. E muita televisão aberta, né, gente? Muita televisão aberta o dia inteiro.
Os corpos de PC Farias e Susana Marcolino estão agora baleados num quarto azul em Maceió. Foi crime passional, eles repetem e repetem e repetem. Crime passional, eles repetem. É o quê? Augusto berra. É quando alguém se apaixona demais. Augusto levanta dando um tranco de gangorra e o sofá dá um pulinho, como quando eu acordo de um sonho onde estou caindo e dizem que isso é a alma voltando para o corpo. Está abrindo o congelador e o pote de plástico e a gaveta e o armário e vai pegar 2 bolas de flocos com uma colher de Nescau por cima. E, se for dos dias piores, vai ter uma babada de leite condensado. Eu olho bem para os corpos que daqui não parecem tão românticos assim para ter sido passional. O edredom de cetim cinza dobrado em cima da cama, que devia estar nos pés, parece arranhar a pele. É feio. A colcha em cima dele, com esses desenhos de escama. O calor que deve estar. Ele coberto, ela não. Ela de perna aberta, mostrando a calcinha. Ele com a cara para cima, como se não tivesse acordado nunca. Ela olhando para o outro lado, o oposto. Romeu e Julieta deram a mão, pelo menos. Eu daria pelo menos um mindinho se fosse para matar o meu amor. É isso. Eu estava pensando aqui no que você falou, sobre o seu livro ser uma ficção. O meu também é. Mas quando você tem um narrador que tem mais ou menos a idade que você de fato tem, e está falando de uma época que as pessoas imediatamente já falam, você está lançando a sua biografia aqui, né? Então, é muito louco isso. Não só porque algumas pessoas que leem vêm falar, às vezes até num tom confessional, também passei por isso, barra, como é que foi para você e tal. E daí você fica meio, você passou, mas eu não, né? Mas, enfim. Eu escuto muito assim, nossa, você é muito corajosa. Então. Eu falo, por quê? Enfim, então isso cria esse problema, mas também um outro problema de se identificar muito com o que você está escrevendo, né? E a partir de um certo momento que você escreve, você começa a acreditar naquilo demais sobre você. É óbvio que a gente está falando de alguma maneira das nossas experiências e tudo mais, mas por ser um trabalho de ficção é também uma elaboração e é o que a gente não viveu também, né? Mas tem sido um desafio essa parte de lidar com a minha própria vida e as pessoas lidando com a minha própria vida, né? E a fantasia que elas criam em cima disso também. Mas também eu me abri demais, essa é a verdade. Vamos lá, sobre os anos 90. Dentre os mandamentos que regiam minha criação, constava inclusive a regra fundamental de que, sob hipótese alguma, se rejeita um cliente. Mames, a judia, nunca rejeitou Papis. Papis, o trouxa, nunca rejeitou Mani. E Mani, esse elo ecumênico das nossas vidas, terminou por contagiar todos nós. Se o juiz Lalau quiser um bolo de reis fresquinho, eu vendo carregamento de bolo de reis fresquinho, ouviu? Disse minha mãe doceira. Ouvi, mãe. Bolo de reis é um doce desavergonhadamente cristão, presentinho dos 3 reis magos ao menino Jesus, comercializado por minha mãe judia e aparentemente apreciado pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau. O juiz era o bandido da vez, seu nome varria os noticiários e, não raro, meu pai também se dizia pronto para lhe oferecer seus serviços de advogado. Tudo isso para ilustrar o mandamento de que não se rejeitam clientes. Entendido? Entendido. Foi numa terça-feira de manhã que a tia Sarita, minha psicanalista, sugeriu que eu trocasse de psicanalista. A essa altura eu tinha 12 anos e estava, portanto, diante de uma lunática rasgadora de leis. É dinheiro o problema, tia? Eu frequento seu consultório desde os meus 8 anos. Eu posso ser gordo, feio, mas não se rejeita um cliente. Levaria alguns anos para que eu entendesse mais ou menos o funcionamento da psicanálise. Mais ou menos. Com 12, eu consegui perguntar por que ela me rejeitava e, confesso, talvez tenha colocado em pauta o nome do juiz Lalau para reforçar meu ponto. Tia Sarita, sempre séria, insistia que, a partir daquele momento, até por toda a questão paterna, faça-me o favor, tia Sarita, seria importante que eu fosse atendido por alguém que tivesse um pinto. O que não era o caso dela, concluí. Olha, veja bem, eu não posso te vender esse bolo de reis, mas vou te indicar para uma doceira administrada por alguém que tem um pinto. Ter um pinto, ao que parecia, era uma característica do Dr. Oliver Babiak, um tipo estranho e tido em alta conta por alguns amigos eruditos de algum judeu admirado, conhecido distante de minha bem-intencionada mãe. Descendente de ucranianos, esse novo guru era, a meu ver, apenas portador de um nome de arpista bêbado, incompatível com seu rostinho de capivara recém-nascida. Com a autoestima de um cliente rejeitado, eu toquei em seu consultório. Nos encaramos por exatos 10 minutos até que ele se dignasse a falar. Praxe, preguiça ou truque de psicanalista, ele começou me perguntando o motivo da visita.
doutor, parece que é importante eu ser atendido por alguém que tem um pinto. Silêncio. E como você sabe que eu tenho um pinto? Ele me falou. Psicanálise, nunca mais voltei. Gente, eu só queria lembrar que vocês podem mandar perguntas por escrito. Pessoal, é só levantar a mão, que tem o pessoal com papel e caneta, e eles vão responder todas com muito humor. Gente, mas ainda falando dessa chave, né, da ironia e da criança olhando o mundo e se perguntando, e também deixando para lá quando ela não entende, e depois nessa escrita, né, que vocês trazem esses pensamentos, queria que vocês falassem um pouco sobre a ironia, a fantasia, como esse jeito também, quando a gente está crescendo, de escapar um pouco do real. Né? Eu acho que o Harry Potter também serviu para mim, assim como já assumi que serviu para você também, por conta do protagonista, mas como esse jeito de também pensar em outro mundo e em outras, enfim, outras pessoas convivendo. E aí queria que vocês falassem um pouquinho disso a partir dos livros. Revezem. Bom, esse livro, ele é um livro que acho que dá para ser considerado como um livro que tem algum tipo de humor, né? Mas eu acho que o humor, não sei se sempre, mas pelo menos nesse caso e em muitos outros casos, ele, como você falou, ele é uma espécie de véu assim, para uma seriedade, para uma melancolia, para uma tristeza que às vezes você não dá conta de lidar de outro jeito, senão pelo humor, né? Inclusive, assim, até pensando em como falar sobre esse livro, assim, eu conversando com o pessoal da Todavia, editora, etc. Eu tinha muito medo de assumir esse lado de humor, porque eu sinto que o humor, às vezes, ele é colocado numa espécie de prateleira que é um pouco mais, não exatamente comercial, porque comercial é bom também, mas enfim, ele parece que fica um degrau abaixo da arte, assim, sabe, como se você tivesse que sempre falar sobre, assim, colocar tudo que tem que ser dito, mas num drama, numa solenidade. E eu acreditei muito nisso sempre, assim. Eu venho do cinema, né? E tudo que eu faço e fazia no cinema sempre ia para um lado mais do drama, etc. E mesmo as coisas que eu escrevia, ensaios, eu escrevi muita coisa sobre antissemitismo, sobre filosofia, tempo, etc. E daí, de repente, eu me vi escrevendo isso aqui, que é totalmente desbocado em muitos momentos, tal, mas escrevi na pandemia e percebi como esse humor que estava sendo colocado ali era também era uma fachada também, sabe? E uma das coisas que eu mais ouço das pessoas que leem esse livro, das partes que elas gostam, né? Porque a parte que não gosta ninguém fala também. Mas a parte que elas gostam é assim: nossa, você estava me levando num humor, estava rindo e de repente você cai num abismo, assim. E eu acho que esse livro tem um pouco esse movimento, assim, sabe, de o humor ser uma isca, a ironia ser uma isca. E quando vê, está tratando de temas que esse personagem e eu, por coincidência, não conseguiríamos talvez tratar de outras maneiras, assim. Então acho que o humor e a ironia nesse livro ele é um recurso não só literário, mas um recurso de sobrevivência, digamos assim. Eu assino muito embaixo dessa resposta já, assim. Eu lendo o seu livro senti exatamente isso também. De repente pegar uma estrada para uma tragédia, assim, sem saber, né? Tipo, meu Deus, como eu vim parar aqui? E é maravilhoso isso também, né? Assim, a gente não ser surpreendido, né? Pela emoção que vai vir no próximo capítulo, assim, é muito bom. E eu estava pensando que na última mesa, né? Que foi ótima, aliás. Eles estavam conversando sobre a coisa da inteligência artificial, né, que vai inaugurar uma nova era, um novo século, enfim, que a gente não sabe exatamente como vai ser daqui, né, pouquíssimo tempo, provavelmente. Mas eu estava lembrando também que nos anos 90 tinha muita fake news, só que a gente não tinha como checar. Então viravam grandes lendas urbanas, né? Várias histórias, várias coisas. Então tinha esse momento muito perto da internet surgir, de terem grandes lendas urbanas, dava muito espaço para charlatanismos e teorias da conspiração e coisas muito malucas, assim, né? E aí, para ler muito rapidamente, né, uma das lendas urbanas da época. Marilyn Manson tirou uma costela para chupar o próprio pinto, e ele é o Paul dos Anos Incríveis. Aquele de óculos? Aquele de óculos.
Então, não sei quem lembra dessa história, assim. Sim, né? Sim, claro. E até hoje a gente estava, mas não é ele mesmo? A gente discutiu é uma lenda que camarim. perdura. Então, acho que é um privilégio estar no mundo antes da internet também, poder ver essa diferença, né? Assim, que realmente as fake news viravam essas lendas longas que duravam, né? Então, enfim, gente, tudo virando um grande caldeirão de fabulações dos mais variados níveis, né? Das coisas mais chulas possíveis, assim, muita coisa que chegava sem filtro mesmo, né? Nesse momento. Sim, e esse negócio do humor e essas fake news que vão moldando. Aí, quando você fala do tipo... Eu também senti isso no seu livro, né? A gente vai, que engraçadinho, que leve, eu lendo aqui, de repente... Enfim, o personagem está sofrendo, né? O que os adolescentes sofrem, a gente sofre, essa fase de crescimento, de amadurecimento, de bullying, de vergonha, né? A gente falou que vergonha é muito o tema do livro, o tema dessa mesa, que somos 3 tímidos, mas agora a gente já está um pouco sem tanta vergonha. E essa inadequação e a neurose da adolescência, que são também sentimentos humanos, né, de adultos. E aí eu queria que vocês contassem um pouco como foi construir esses personagens, trazer essas experiências que são tão íntimas, né, do tipo a Lina dando o primeiro beijo, ou eu ia dar um spoiler, não sei o que eu faço agora. Enfim, acontecendo coisas com o personagem que, né, são experiências íntimas também e deixam a gente muito confusa. Eu queria trazer um pouco esse tema, né? A vergonha, esse crescer, esse amadurecer. Eu gosto muito desse tema, né? Como eu sinto muita vergonha, é um tema que eu pesquiso e gosto de colocar nos personagens também, porque eu acho que a vergonha ela rende situações, né? Ela rende estranheza, principalmente. Eu acho que a vergonha é o agir não naturalmente, né? É aquele estado que você não está sabendo exatamente como fazer. E isso é terrível para existir no mundo, mas é ótimo para a ficção, né? Porque rende coisas que você não está esperando. E eu gosto muito da palavra constrangimento também, né? E a origem dessa palavra, eu não vou saber exatamente, mas a origem dela tem um significado de juntar com força, prender, né? Então, eu sinto que a Lina, essa personagem, ela sobrevive, ela navega por aí muito nessa chave do constrangimento. Ela está presa nela mesma, né? Ela está quase que amarrada, assim. Isso limita os movimentos, isso deixa tudo menos natural, menos gostosinho. Então, tudo vai ser ruidoso, tudo vai ser um pouco dolorido e um pouco artificial também, de alguma maneira, né? Então, é nessa chave. Eu gosto muito, enquanto leitora, agora, eu gosto muito de ler Miranda July, por exemplo. Os livros dela, todos, eu fico morrendo de vergonha alheia, assim, das personagens dela. Todos os livros. Me dá nossa, meu Deus, que vergonha! E eu acho interessante sentir isso na ficção, né? Nossa, como é que isso causa isso no meu corpo, de uma maneira tão real? Eu acho muito poderoso, assim, né? Então, gostando disso como leitor, eu tento construir isso também, enquanto eu escrevo. Eu acho que aqui tem sempre o constrangimento, mas um constrangimento que também vem de uma desorientação de tudo, assim, uma desorientação. Essa época da adolescência é muito privilegiada para isso, né, para você se sentir fora de todos os lugares ao mesmo tempo, né. Então eu acho que aqui tem desconfortos múltiplos, assim, sejam eles históricos, de religião, étnicos também de alguma maneira, mas também geracionais, assim. Você começou falando, né, dessa geração que conheceu o analógico, mas só um pouco para a gente sentir um gostinho daquilo, mas logo foi jogado para o digital, então fica esse passado remoto que já é muito convidativo para ser idealizado, e o nosso é um restinho de analógico que você ainda conseguiu pegar, assim. Então vira uma espécie de fantasma, assim, nostálgico, esse outro tempo, porque de fato teve ali, né, acho que todos os tempos têm suas cisões, mas essa é muito clara, assim, né, que a gente viveu ali em determinado momento. Parece que da noite para o dia a vida se transformou, assim. E daí eu percebi, quando você me pediu para selecionar um trecho que tinha ironia, eu fiquei com dificuldade de achar um que não tinha.
Mas, como a gente estava falando no tópico anterior sobre anos 90 e sobre o que caracteriza essa geração, me deu vontade de ler um não irônico e que fale sobre os anos 90, mas dessa desorientação. Pode ser? Tudo bem? Então tá bom. E a nós, millennials, forçados desde a infância a nos desacostumar com o passado e a cultuar as novidades, permanece totalmente estranho ter com o tempo uma relação que não seja vivida como angústia ou espoliação. A passos largos, em nome do progresso e da equivalência entre envelhecimento e desuso, as cidades arrancam nossas âncoras de memória e, estrangeiros à própria terra, desvinculados de laços e raízes, assistimos à demolição de nossa identidade na profusão dos canteiros de obras. Varridos dos espaços físicos e carregados para a emergência de um mundo virtualizado, tão cedo tivemos que desenvolver a nossa sociabilidade digital, tão logo abandonamos o pouco analógico que ainda sobrevivia sem a ajuda de aparelhos, e tão evidente é quanto isso nos distingue. Talvez sejamos mesmo a última geração a ter conhecido, nem que por um instante, o valor do corpo a corpo, da experiência comunitária, os respiros derradeiros de uma era offline. Na multidão de selfies e postagens de hora em hora, com suas vogais triplicadas e exclamações a perder de vista, o frescor da alegria jovem é a bússola do novo mundo. E a nós, os anônimos de vocação pública, não resta outra opção senão lutar a todo custo para ser mais um alegre dentre as 1000 alteridades felizes. Mas quando a novidade se converte em um guia único de conduta, tudo que envelhece, que enfeia, que falta e que, portanto, se humaniza, torna-se falha, torna-se trauma. Estamos em dívida sempre. E ao apagar das telas, a certeza se impõe. Diante de tanto gozo postado, talvez eu seja mesmo o único solitário circulando em um carnaval eufórico. Obrigada. E quando a gente estava conversando sobre os personagens e a vergonha e tudo isso, acho importante dizer que os personagens estão sempre em relação, né? A Lina tem os vizinhos amigos, o protagonista tem... Oi? O Harry, né? O Harry, é verdade. No fim, ele se nomeia de novo como Harry. Ele tem também, né, ali um amigo ou outro, que ele, enfim, vai se descobrindo, vai viajar e tal. Mas tem um personagem no livro que eu queria que a gente conversasse um pouco aqui, que é a figura da mãe, que, quando eu li, eu fiquei pensando muito que, no da Lina, tem a coisa que ela vê a mancha da mãe na testa, tem uma mãe que é meio depressiva, meio distante, não sei, a gente vai se colocando também na pele dessa menina que está crescendo e entendendo como que isso vai ser. E na do Harry, os pais são separados e ele cresce com uma mãe judia, que também é um grande tema. Aqui no museu tenho aprendido muito que tem algumas particularidades de você ser uma mãe judia. E aí eu queria que vocês dissessem como foi escrever sobre essas personagens. Assim, eu acho que, enfim, nessas ficções, mas a figura da mãe, né, na nossa vida, ela é sempre... A gente, inclusive, domingo vai ter uma mesa também que vai falar sobre amor e maternidade e relações, para dizer como é uma figura importante para reger justamente esse momento que a gente está crescendo, assim, se descobrindo. Então, como que foi colocar essas figuras nos livros? Bom, essa figura da mãe judia que aparece no livro, ela já é muito cercada de estereótipos, né? É uma figura muito gasta, né? Em todos os lugares. Então, eu tinha uma vontade também do grande problema desse personagem não ser sufocado pela mãe judia que tem todos aqueles estereótipos, mas ser sufocado por uma mãe judia que justamente não tem. Então, tudo que ele queria é que ela fosse mais isso, mas ela não é. Tudo que ela entrega para ele é liberdade total e tudo que ele quer é uma ditadura. E eu acho que esse personagem ele é importante por assim, muitos motivos dentro do livro, como figura feminina importante, para além de uma outra figura feminina que é a Amanda, que é uma colega de classe dele, mas também para ser o contraste e uma entrada para uma discussão também sobre masculinidade mesmo, que está no livro, que está nos anos 90, mas está nos Neandertais também, está tudo certo. Tudo certo, está tudo bem errado há muito tempo, mas assim, mas que dentro do livro ganha uma discussão por oposição, assim, de isso aqui, esse mundo dos homens aqui que está se oferecendo para mim nessa infância, nessa adolescência, não está bom.
isso aqui não está bacana, assim. Então, acho que é um personagem que ele se sente muito desconfortável em relação a isso, em relação a essas diretrizes do masculino que estão circulando aí. E a mãe dele e os amigos da mãe dele, que são todos gays, inclusive ele fala, acho que minha mãe me criou para ser gay e vai ser um problema eu assumir minha heterossexualidade nesse lar, serve também como um mundo que ele se afasta, mas que é um mundo muito mais convidativo daquele da escola, assim. Então, acho que é assim que eu vejo a figura da mãe, assim, aqui nesse livro. A mãe da Lina, ela, logo no começo, ela engravida, né, do Augusto, do irmãozinho mais novo da Lina. E a Lina, né, só para continuar nessa coisa do peixe, né, que é uma obsessão mesmo, o livro começa falando da vaca louca, né, que é um contexto ali da época também. Então, ela tinha que comer peixe todo dia, ela odiava peixe. E aí, um dia, a mãe dela, muito cansada, né, vendo ela não querendo comer, a mãe dela chega e fala: se você não comer, eu vou te levar no hospital e vão enfiar peixe na sua veia por uma agulha. Educação positiva. E aí, ela fica assim, mesmo assim, ela não consegue comer. E aí, uma hora, a mãe, um tempo depois, fala: não, a gente vai ter que ir para o hospital. Só que ela está indo porque a mãe acabou de descobrir que está grávida. Só que, né, como não há comunicação nessa família, a menininha está indo achando que vão enfiar peixe na veia dela e que acabou tudo. E aí ela desmaia no hospital, ela olha para o lado e estão colocando alguma coisa, soro, né, na veia da mãe, que está ali, enfim, grávida. E ela fala: meu Deus, a minha mãe que vai virar um peixe, então, né? E aí ela começa a ter essa grande onda e aí, a partir desse momento, tem uma ruptura ali da relação. Porque a mãe engravida, tem o bebê, e aí a mãe tem uma depressão pós-parto que vai durar um tempo. Só que a Lina não está lendo isso, ela não está mapeando isso que está acontecendo. Então, a mãe vai ficando essa figura distante, distante. A Lina vê uma sombra no meio da testa dela, fica sempre ali tentando entender o que é essa sombra. Mas é isso, essa mãe vai se afastando cada vez mais, a testa é internada, mas isso não é uma coisa que está super dentro do romance, né? Essa mãe acaba virando uma sombra, assim, que vai se afastando cada vez mais e deixando ela, né, sem bússola no mundo completamente, assim. Então, essa é a mãe. Sim, e vai formando ela, né, assim, nessa distância. Eu fiquei lembrando, quando eu era criança, minha mãe falava que se a gente engolisse sem querer caroço de, sei lá, laranja, ia nascer um pé de laranja na barriga. E um dia eu engoli sem querer e fiquei desesperada, apavorada. Então, o livro é muito isso, né? A gente vivendo com a Lina esse desespero também de não se encontrar, às vezes. E é trágico, mas é bonito a criança acreditar em absolutamente tudo que falam, né? Tem essa beleza, assim, trágica, né? Mas é meio triste, está tudo bem hoje, gente. Eu queria... Estão chegando algumas perguntas aqui, mas ainda falando... A gente fala muito do personagem, né? Enfim, fui pegando também alguns temas dos livros, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a linguagem, assim. Deu para perceber, acho que um pouquinho quando vocês leram, que tem um ritmo assim meio acelerado, algumas partes, que é do tipo, estou aqui pensando muito. Em algum momento ali na fala, né? Parei de pensar. Tô feliz, não estou pensando. Estou feliz, não estou pensando, porque ela está sempre muito acelerada, e aí tem algumas partes que é essa ansiedade que eles estão sentindo. E aí queria que vocês contassem um pouco sobre isso, assim, sobre esse processo de escrita, como que é colocar essa oralidade, esse pensamento, essa angústia ou essa tranquilidade, né? Porque é um capítulo que só tem escrito isso e até o leitor dá uma respirada, dá uma pausa. Então, falar um pouquinho dessa escrita. Eu acho que a voz da Lina, ela acontece dentro da cabeça dela, né? Ela se comunica pouco com o mundo de fora, ela sai pouco da própria cabeça. Então, eu sinto que a voz dela é uma voz performática, assim. Eu acho que ela diz o que ela diria se ela fosse dizer. Então, é como se a cabeça dela fosse um eterno ensaio de coisas que seriam se fossem, né? É muito virtualizado o pensamento dela. E muito ensimesmado, muito acelerado.
muito paranoico, muitas vezes, assim. Mas a brincadeira foi ir mudando ao longo das idades, né? Eu acho que isso, assim, da primeira infância, essa coisa de acreditar em absolutamente tudo, e como isso é um ponto tão maravilhoso para a ficção, assim, né? Esse simples acreditar da criança, né? Isso que o Faulkner fazia com as suas personagens infantis, né? O lugar onde dá para radicalizar a linguagem, isso é realmente muito, enfim, gostoso de brincar mesmo, né? Onde que dá para radicalizar. E aí depois vai ganhando umas travas, né? Porque vai acreditando um pouco menos, vai ganhando. Acho que quando a criança, para mim, uma mudança muito grande que eu vejo em criança é quando ela ganha a ironia, quando vem a chave da ironia, assim, tudo muda, parece, né? Tudo muda. Então é isso. Tentei construir essa voz, né? Muito mental, muito interior, mas que vai mudando ao longo dos anos também, agregando vocabulário, enfim, brincadeira foi meio essa. No meu caso, quando eu comecei a escrever isso aqui, como eu nunca tinha trabalhado com literatura, assim, todas as ideias ficcionais que eu tinha e não ficcionais, elas muito rapidamente assumiam a forma de cinema, assim. Mas eu tinha também vontade de trabalhar com teatro. Então, quando eu comecei a escrever isso aqui, começou a ser pensado como um monólogo de teatro. Então, portanto, não é uma coisa exatamente para ser lida, mas para ser falada, né? Mas eu entendi muito rápido também que, embora a oralidade era assim uma marca que me interessava, a forma do teatro não estava encaixando aqui. Daí eu entendi que eu estava fazendo um livro. Achava que eu podia estar fazendo um livro e só fui ver no começo desse ano que de fato isso aqui era um livro. 4 anos depois, eu comecei a escrever isso aqui em 2021. Então foi logo naquela virada do 20 para o 21, que estava morrendo 5.000 pessoas por dia, que não chegava vacina, etc. E daí, naquele momento, eu falei, bom, vai acabar o mundo, né? Assim, para mim ficou, eu achava mesmo assim, eu falei, isso aqui não vai, acabou, já era. E eu comecei a me afundar, terapia total, né? Eu comecei a me afundar total e acho que foi isso que me permitir a escrever uma voz tão desbocada, assim, tão desabusada, como escreveram aqui atrás, com pouco apreço a qualquer coisa que pudesse parecer pudica, entendeu? Então eu acho que foi acho que a oralidade do livro ela também foi uma certa libertação, assim, libertação tanto da linguagem de cinema com a qual eu trabalhava, tanto a linguagem de artigo, porque eu também venho de uma formação de filosofia e tal. Então, assim, quando eu saí desses dois campos para fazer isso, eu acho que o que é oral e o que não é escrito, porque cinema está trabalhando com imagem, né, e aqueles textos de filosofia está trabalhando com texto mesmo para valer. E aqui eu falei, não, estou trabalhando com voz, assim. Então me dava até que muito prazer assim ouvir e o ritmo e falar em voz alta. Eu estava meio enlouquecendo mesmo assim, estava lendo em voz alta mesmo e era isso que estava acontecendo no momento. Mas daí até que saiu muito rápido e foram meses e anos trabalhando até o último segundo, assim. Então, a primeira, já estou contando o processo do livro, né? Mas assim, a primeira versão disso aqui saiu realmente muito rápido, sabe? Quase como um desabafo assim de ideias que eu tinha, que foram se juntando, histórias minhas, histórias de outras pessoas e mudando tudo. E muitos anos reescrevendo e lapidando. Assim. E daí, ainda pegando esse gancho assim do fazer literário, né, da escrita, os dois livros eles vão misturando também palavras em outras línguas, porque os dois personagens são crianças de classe média alta, altamente escolarizadas, que falam, né, ou a Lina começa o livro morando fora, o Harry ele lê Harry Potter em inglês, ele conversa com a irmã que mora no Chile. Como que foi essa escolha, né, por trazer outro idioma e que tem parágrafos inteiros assim em inglês que não foram traduzidos? A Lina sempre se questionando também sobre algumas palavras que ela, como que fala tomate, como que não sei o quê. Como que foi isso como escritor mesmo? Escritora. Eu acho que as interferências de inglês que tem aqui, elas são ocasionais, mas elas são um traço distintivo de personagem, né? E eu acho que um traço geracional, assim, dessa influência da cultura
estrangeira muito forte que entra não só nos hábitos culturais e sociais, etc., mas acaba entrando na língua e, claro, de um jeito muito ridículo, né? Então, acho que isso fica claro que é mais um recurso de ironia, e também mais um recurso de identidade do personagem. Agora, o espanhol, que também tem bastante no livro, porque ele lia esse Harry Potter em espanhol por conta de uma irmã chilena que ele tinha. Aí esse espanhol é o espanhol mais foda-se do mundo, assim, que não precisava ser traduzido, até porque se alguém fosse traduzir isso aqui, enfim, não ia dar em nada. Então, essa proximidade entre essas duas línguas e o espanhol, que é uma língua lindíssima, mas que, se falar daquele jeito que a gente fala, ela tem um humor, né, nesse portunhol, assim, um humor que chega de cara, ainda mais para quem não sabe falar. Eu acho que viram traços de composição, traços de composição desse personagem que se reportam a uma geração, mas também é um fazer literário aí. Ai, muita coisa, né? Eu também acho que é um traço de classe muito marcado, um traço geracional. Criança, eu morei na Inglaterra, assim como a Lina, né? Várias coincidências. Coincidência, né? Eu morei na Inglaterra, meu pai ganhou uma bolsa do CNPq para fazer pós-graduação. Aí eu morei 2, 3 anos fora, assim, muito criança. E aí a minha mãe conta, né? Eu não lembro, mas ela conta que assim que eu cheguei lá com, sei lá, 2, 3 anos, eu parei de falar, assim. As pessoas achavam que eu não falava, porque, né? O que está acontecendo? Então teve esse momento assim que eu não falava. E aí, de repente, eu comecei a falar, e diz minha mãe, que comecei a falar inglês como se fosse a primeira língua, assim, né? Então, eu acho que esse gap, né, essa falha na matrix aí da criança, do idioma, ela diz muito de mim, né, hoje, e formou muito a personagem também, assim. Eu usei muito isso para construir ela, dela pensar alguma coisa numa língua, não conseguir dizer, travar, né? Travar na comunicação, que ela já é uma pessoa travada. Aí, quando a língua não funciona, aí você se sente completamente ilhado, assim, né? Então, eu usei isso para compor essa subjetividade, mas eu acho engraçado comentar essa absorção, né, em massa da cultura dos Estados Unidos, né, na década de 90, e como é realmente muito, muito ridículo, assim, a maneira como isso é feita muitas vezes, né? Eu venho de uma família de classe média super escolarizada, mas muito pouco crítica. Então, é um histórico de abraçar toda e qualquer influência e do estrangeiro ser sempre visto como o melhor, o mais bonito, né? O meu nome, por exemplo, é Caroline por causa da princesa de Mônaco, é cafoné. Chique. E eu, adolescente, ficava puta, eu queria mudar de nome com 18 anos. A minha mãe é Elizabeth, com Z e TH, por causa da rainha. E a gente é da Tijuca, do Rio, assim. Então, é muito engraçado a gente ter nomes de países frios num lugar tão quente, né? Então, isso é muito da minha família, assim, essa absorção desenfreada de tudo e qualquer coisa, né? O público ideal para qualquer propaganda que aconteça. E aí, no livro, tem o momento em que a Lina vai para a Disney também, que é um grande acontecimento, ir para a Disney, né? E aquela viagem toda, enfim, toda um pouco ridícula mesmo. Um pouco não, bastante ridícula, assim, né? Então, sim, tem esse traço dessa globalização desengonçada e muito pouco crítica, né? É triste e, ao mesmo tempo, é muito sério, né? Porque, por mais que tenha, nos dois casos, né, tenha humor, e isso, inclusive, também foi mais uma das preocupações quando eu lancei o livro, do tipo, tem Harry Potter logo aqui atrás, assim, eu estou falando, tem a epígrafe do Harry Potter, eu não queria que isso fosse imediatamente identificado com uma coisa que, tal qual esses exemplos, fosse ela por si só ridícula, sabe? Porque acho que a gente tem uma tendência muito fácil, assim, rápida, de tá falando de pop aqui, tá trazendo elementos pop, isso aqui não é arte séria, não é literatura séria, não é cinema sério, não é nada sério, sabe? Isso é um elogio também, tudo bem, mas ao mesmo tempo, se a gente não leva a sério essas coisas pop que são coisas tão formadoras de milhões e milhões de pessoas, assim, e o quanto isso chega numa idade muito cedo e formativa, se a gente não se propõe a olhar para essas coisas, nem que seja pela chave do humor, nem que seja, enfim, eu acho que a gente está perdendo uma fatia de alguma coisa, sabe?
Inclusive, é uma marca da nossa geração, mas de gerações anteriores, assim, muito claramente também, como o elemento estrangeiro vem para bagunçar a nossa formação e como é que a gente se posiciona, né, diante disso. Assim. Então, quando eu vejo algum livro ou qualquer coisa que vai refletir, vai pensar um pouco a cultura pop também, eu tenho um interesse especial nesse tipo de coisa, porque eu acho que essas coisas, embora ridículas, elas são muito sérias e podem causar danos muito sérios também, se a gente só considerar como besteira, sabe? É um dado, né? É um dado muito forte. E não, achei muito legal que você fala isso, porque foi um processo até de amadurecimento, parar de julgar tanto isso na minha família, por exemplo, e apenas observar, testemunhar, porque eu acho que não sei, eu dou oficina de escrita, né? Eu sempre falo que só tem uma regra, assim, que é não julgar, assim, tentar. Eu sei que é muito difícil, mas tentem ao máximo não julgar, porque esse vai ser o melhor olhar que a gente pode dar para as coisas, né? Então eu super concordo, assim, tem o Faulkner na epígrafe, mas tem novela da Globo na mesma linha de importância na Constituição, assim, do livro, né? Boa. E trazendo um pouco disso que vocês estão falando, da identidade ser de uma classe média, ter crescido nessa década, e ser mulher, e ser judeu, os personagens, né? Falem um pouquinho assim dessas identidades no livro, e se quiserem ler alguma coisa também. E daí eu vou juntar com uma pergunta que chegou aqui para mim, se, na hora de pensar o livro, de escrever, vocês pesquisaram ou escreveram a partir de memórias, assim, se é uma coisa foi mais solta, fluida, ou teve pesquisa sobre os anos 90, né? Como foi escrever sobre isso? Eu acho que eu vou ler um trechinho, que acho que ilustra bem essa questão da identidade de menina normativa que fazia balé. Então, é uma cena de balé. No balé, a professora diz como é enorme a minha bunda, que na Rússia isso não seria possível, que só no Brasil tem que tirar medida de uma por uma, que na Rússia as fantasias são feitas direto, de um único molde, e todas as bailarinas têm que caber, e se não cabe, está errado. Então, por que tem balé no Brasil? A melhor aula é quando a professora manda todo mundo sentar e ela fica só contando as histórias. Tem que anotar tudo, porque sempre tem um castigo. Se alguém deita, eu deito também, mas nunca sou a primeira. Hoje ela contou Gisele. Ela gosta de um moço, aí o moço não dá bola, aí ela morre de amor, aí lá no inferno das bailarinas, elas matam cada homem que aparece, jogando um feitiço e fazendo ele dançar até morrer. Aí cada um dança até morrer. Como é que dança até morrer? Deve ser se jogando num chão cheio de prego e lego pontudo. Ela, a Gisele, com pena do moço que não deu bola para ela, dança no lugar dele e ele não morre, mas ela já morreu, então não morre de novo. Não entendo muito a vantagem, mas é bonito na foto, ou parece bonito porque é balé. Eu não sei ainda o que acho bonito e o que não acho bonito, mas isso deve ser. Eu acho que eu cresci numa cidade de interior, né? Depois de sair do Rio, fui para o interior de São Paulo, uma cidade muito, muito cristã, muito conservadora, muito normativa, e era esse balé compulsório na meninada, assim, né? E, enfim, vários traumas, muita terapia em cima disso. As amigas, né, da minha idade, a gente conversa muito sobre como eram muito abusivas essas aulas de balé, era muito louco, assim, né? Você ter 8 anos de idade, ter alguém te mandando fazer dieta, e, enfim, tem uma amiga que conta que ela também criança, assim, né? Ela tinha que ficar com a perna levantada assim. Aí a professora vinha com um cigarro aceso assim embaixo da perna dela, tipo, se descer a perna vai queimar. Histórias assim, a gente vai juntando os relatos e é muito louco mesmo, assim. Essa esfera do balé é uma loucura. Então isso vai, né, moldando uma identidade do que é para ser menina, né? Muito, enfim, não vou julgar. É o que é. Já julguei demais. Tá, eu vou ler um trecho que eu acho que responde, tá? É que ele é um pouco mais longo, então eu só vou ler ele e não responder. Vou usar ele como resposta. Posso responder também, enfim. Mas... Eu sonhava com o pós-guerra. Com 9 anos, eu sonhava com o pós-guerra. Quarta B, atenção, classe, silêncio, redação de lição de casa. Se vocês pudessem escolher qualquer lugar do mundo para ir em qualquer época, para onde vocês iriam? Me mandem para o pós-guerra.
Convenhamos, à beira de completar a primeira década de vida, nenhum judeuzinho que já tenha sido apresentado minimamente à literatura, ao cinema e à neurose vai ignorar a vidinha do Brooklyn dos anos 50, quando eu e Alexander Portnoy passeávamos juntos, vomitando as belas agruras de fazer parte do fucking povo escolhido. A cada janelinha, uma Yiddish mama nova-iorquina moldando seus filhos ao rabinato ou à loucura, empilhando exemplos de moços bem-sucedidos em sobrenomes impronunciáveis. Nobel, Pulitzer, Hollywood, a turminha toda, Einstein, irmãos Marx e até Chaplin, que nem era judeu virava. Saudades de nós. Ser judeu é crescer ouvindo que todos os gênios e gênias da humanidade foram e são judeus. Ou filhos de, ou netos de, ou influenciados por, ou... Quis o destino, porém, que eu nascesse no Brooklyn, com I. Foi só trocar o Y, cruzar o continente e a Avenida Santo Amaro, e lá estávamos, perdidos na desorientação miscigenada do Brasil quase feliz, às vésperas da virada do milênio. Em nome da assimilação étnica e da futura preparação para o vestibular, que aconteceria dali a 15 anos, eu fui colocado desde o berçário em um colégio fundado por padres afáveis e tolerantes, número 1 dos rankings nacionais de educação e civilidade. Nos feriados e eventos católicos, a escola me dispensava. Nos feriados e eventos judaicos, a escola me dispensava. De certo, isso seria uma grande notícia ao respeito universal às religiões e ao meu direito à vagabundagem, não fosse a sensação de não pertencer nunca a lugar nenhum. Que raio sou eu? Um príncipe mestiço, bebezão da judia e do ateu. Que delícia ter quase uma identidade num mundo de agonia e solidão. 50%. Judeu ou não judeu? Mas sim, você é judeu, cara. Sua mãe é judia, está no sangue, está no ventre. Ah, tá. Mas ela nunca entrou numa sinagoga, nem te obrigou a entrar em uma e ainda vende doces cristãos. Mas Jesus era judeu, tanto faz, você é brasileiro. Fora que você mesmo disse que essa coisa de judeu ser povo escolhido é meio estranha, não é não? A gente não concorda que é vergonha alheia? Então pronto, mas por que você quer tanto ser judeu? É recreio, relaxa. Por hora trabalhamos com porque sim. Ser judeu é também não conseguir relaxar. Confinado no Brooklyn, mas mirando sempre o Y, eu cacei a idolatria hebraica dentro da nossa nação, sem sucesso. Marcelinho Carioca não era judeu. Gabriel Pensador escapou ao nosso povo, Claudinho Bochecha, Nerson da Capitinga, o bonequinho virtual Hugo, Beto Jamaica, outro país, anos 90, muitos ídolos, zero circuncisão. Só me restou olhar mesmo para fora, para aquele cineasta americano de óculos de aro grosso, neurótico, acusado de pedofilia. Suspiros. Meus ídolos morreram de cancelamento. Diria o poeta. Me perdi, divago. Sim, o Brasil, o judaísmo. Eu, 50% judeu. Minha mãe. Vamos lá. Os livros clássicos e as piadas da cartilha judaica me faziam sonhar com uma mãe histriônica e autoritária para chamar de minha. A realidade, porém, me entregou uma matriarca compreensiva e ponderada. Mames, inclusive precinto, me criou para ser gay. Percebi desde cedo e, claro, especulei motivos judaicos que talvez explicassem essa criação. Especulei naturalmente que ela não quisesse competir com outras mulheres, que desejasse ser a única mulher da minha vida. Sonhei que, puta que pariu, ela me sufocasse só um pouquinho, mas não, nem isso. Ela só achava por bem criar um ninho de liberdade por filhote. Mas quem aguentaria tanta liberdade? Grita, mãe. Eu preciso das ordens de uma general, alguém que me guie com a mão forte pelos caminhos dessa vida tortuosa dos playgrounds multicoloridos da classe média. Não me deixem tão soltinho. Me enlacem com uma camisa de força adornada com trechos da Torá, ou não me culpem se eu não ganhar um Nobel. Nobel, não é esse o ponto. Eu falava dos góis, digo dos gays. Todos os amigos dela, além de góis, são gays. O Chico é gay, o Pedro e o namorado do Pedro são gays. O Flavinho é gay também. Mas vocês vão ver, seus homens lindos, sensíveis, artistas. Muitas lágrimas serão vertidas no dia que eu assumi minha heterossexualidade no seio desse antro humanista. Eu teria gritado, mas não gritei. Nunca gritaria. Eu não tinha esse vocabulário nem esse tônus. Eu internalizava os chiliques, tocava os gritos, deixando meu inferno fermentar na garganta, envelhecer na garganta, maturar na garganta num tonel de agonias frescas. Só mais um pouquinho. E ainda mais um pouquinho até o dia amanhecer. Assim que eu cruzasse os portões da escola para mais um dia de bosta, eu estaria salvo. Amanda teria as palavras certas para aterrar os meus acúmulos. Obrigada. Gente, a gente tem que encerrar. A gente esqueceu de responder a pergunta, né? Eu vi, mas agora o público, né, vai ter que imaginar a resposta a partir da leitura. Mas vocês só fugiram. E eu vou encerrar com uma sugestão que chegou aqui para vocês escreverem um livro juntos, em que esses personagens ansiosos se encontrem, tá bom?
Gente, muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa. Queria agradecer às intérpretes de Libras, Larissa Martins e Elaine Sampaio. Os livros estarão à venda lá fora e eles também vão autografar. Estarão à venda. A próxima mesa começa às 7h. A mesa Quer Que Eu Desenhe, com a Laerte Coutinho e Ruto Modan. E preciso que todo mundo saia da sala para a gente limpar tudo e voltar daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada.